E aí, pessoal, beleza? Professor Jordão para mais uma aula. Pessoal, falar hoje sobre corrente elétrica, um assunto muito importante na eletricidade, nos vestibulares e no Enem. Se você é meu aluno, por gentileza, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp da sala, ok? Se você não é meu aluno e gostar da aula, aqui nesse canal tem um monte de aulas de física, de astronomia e aulas de demonstração experimentativa sobre a física, certo? Demonstrações diversas aí. Então toda semana tem um vídeo curto ou uma aula aí, beleza? Se gostar, curte, compartilha. Então vamos lá, pessoal. Começando aí pela definição, ó. Quantidade de carga elétrica que atravessa a área da secção transversal de um condutor por unidade de tempo. No Sistema Internacional, no SI, a corrente elétrica é medida em amperes. O símbolo é um A maiúsculo e por extenso se escreve minúsculo aqui, tá? Essa unidade é uma homenagem a um grande físico francês, André-Marie Ampère. Então pegaram o sobrenome dele como unidade de corrente elétrica. Pessoal, a jogada aqui é bem simples, tá? Você pega aqui um condutor, tá? Você faz um corte no condutor, tem uma área aqui, ó, certo? Um condutor cilíndrico vai ter uma área circular aqui. Aí você vê quanto de carga, né? Quanto de carga elétrica passa aqui a cada segundo. Então, você mede a carga em coulombs e o tempo em segundos. Então, se passam 2 coulombs em 1 segundo, a corrente é 2 amperes. 10 coulombs em 1 segundo, 10 amperes. Normalmente, um condutor, pessoal, no caso de um condutor sólido, quem transporta aí, quem tem carga e transporta a energia são os elétrons, ok? Um condutor sólido, a corrente é formada pelo movimento, pelo fluxo de elétrons. Então, normalmente os elétrons estão aqui realizando um movimento aleatório, desordenado. Quando você liga isso aqui numa fonte de energia, né, numa tomada, pilha ou bateria, cria-se aqui um campo elétrico entre as extremidades do condutor. Um lado fica positivo e o outro negativo. Isso obriga os elétrons a se moverem todos na mesma direção e no mesmo sentido, criando a corrente elétrica. Bem simples, ok? Bom, ó, nos condutores sólidos a corrente é devido ao movimento dos elétrons e nos fluidos, que são líquidos e gases, então a corrente elétrica é devido ao movimento dos íons positivos e íons negativos aí, tá? Íons positivos são átomos que não estão mais neutros, estão positivos, e íons negativos são átomos que estão negativos aí. Continuando, povo. Aqui, ó, 1 ampere, né? Então é 1 coulomb por segundo, ok? Inclusive na unidade diz como se calcula, ó. Pegue a carga em coulombs, divida pelo tempo em segundos. Outras unidades aí comuns, ó, miliampere, esse M minúsculo é de milésima parte. Então é 1 ampere dividido por 1000, que é o mesmo que 10 a menos 3 amperes. E o microampere, essa letra aqui, é uma letra grega chamada mi, é a milionésima parte, 1 ampere dividido 1 milhão de vezes, tá? Então aqui é 10 a menos 6 amperes. Belezinha? Bom, vamos prosseguir aqui. Olha lá, pessoal, no sentido real da corrente, né? Você pega um condutor sólido, é formado pelos elétrons, o fluxo, o movimento dos elétrons. Os elétrons são negativos, então os elétrons se movem em direção ao polo positivo. Então a corrente real ela vai do polo negativo para o polo positivo. Já o sentido convencional, que é o sentido usado, tá? Os livros, né? Os exercícios vestibulares, a gente não usa o sentido real, a gente usa o sentido convencional. A corrente vai do polo positivo para o polo negativo, como se fosse um movimento de cargas positivas. Isso por razões históricas, ok? Tanto faz sentido da corrente aí, pessoal. O circuito elétrico vai funcionar do mesmo jeito, você vai resolver o exercício do mesmo jeito, ok? Então usamos o sentido convencional, né? A corrente vai do polo positivo para o polo negativo. Pessoal, então se inscreve aí, dá um like no vídeo, beleza? Compartilha. Estamos lá também no Instagram, pessoal, Física e Muito Mais. Dá uma olhada lá, talvez você goste. Olha lá, pessoal. Corrente pode ser contínua, né? Fornecida por pilhas e baterias. Então a corrente ela segue sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Então pilhas e baterias geram correntes contínuas aí, beleza? Bom, no caso de tomada, né? A tomada ali, a energia da tomada, ela é alternada. Você tem uma tensão alternada que gera uma corrente alternada, porque a polaridade ali na tomada da sua casa fica trocando 60 vezes por segundo. Então dizemos que a rede elétrica do Brasil, a frequência é 60 Hz, a mesma dos Estados Unidos.
Então, na corrente alternada, ó, a corrente ela oscila entre um valor máximo positivo e um valor máximo negativo, ó, ok? Então, você tem essa ondinha aqui. Belezinha? Então, corrente alternada era importante, tipo, transformadores só funcionam com corrente alternada, certinho? Certos motores elétricos também só funcionam com corrente alternada, e o gerador elétrico lá da usina, ele gera já a corrente alternada, ok? Se você não quiser que a corrente seja alternada e ela vem da usina, você tem que passar por um dispositivo chamado retificador de corrente, ele deixa passar a corrente só no sentido. Bom, mas as pilhas e baterias fornecem corrente contínua, né? De modo geral, nos exercícios vestibular do Enem, a corrente é contínua, não se preocupe com isso. Pessoal, então o cálculo da corrente é simples, né? Ó, carga dividido pelo tempo, a carga em coulombs no sistema internacional, tempo em segundos, coulombs por segundo, ampere. Belezinha? Fácil, né? Você quer calcular a carga, ó, o tempo está dividindo, passa multiplicando, então você vai ter isso aqui, ó, carga e corrente vezes tempo, kit. Fácil de lembrar, só lembrar no kit. Quer calcular o tempo? Ó, corrente está multiplicando, passa dividindo, então o tempo é a carga dividido pela corrente, bem simples aí, ó. Às vezes tem exercícios que você tem que calcular o valor da carga. Ele te dá o número de elétrons ou o número de partículas que tem a carga elementar. A carga elementar é a carga de um elétron ou de um próton. E vale aqui em módulo 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Então, você só pegar o número de elétrons aqui, multiplicar pela carga elementar, você tem a carga total. Beleza? Vamos fazer um exercício desse tipo aí, ó. É esse aí, ó. Determine o valor da corrente elétrica que passa por um condutor, sabendo que 4, 10 a 20 elétrons passam por ele em 2 segundos. Então, nós temos o número de elétrons, 4, 10 a 20, o tempo é 2 segundos, e a carga elementar, ó, não está aqui, mas no exercício vestibular eles dão isso aqui para você, ó, 1,6, 10 a menos 19. Primeiro passo, calcula a carga, pessoal. Pega aqui o total de elétrons, ó, 4, 10 a 20, e multiplica pela carga de um elétron. Ao fazer isso, ó, 4 vezes 1,6 dá 6,4. 10 elevado a 20 vezes 10 a menos 19. É só você fazer aqui, ó, mantém a base e subtrai os expoentes. 20 menos 19 vai dar 1 aqui positivo, ó. 6,4, 10 elevado a 1 é o mesmo que 6,4 vezes 10, 64 coulombs. Agora você calcula a corrente, pega o total de coulombs, 64 coulombs, divide pelos segundos, ó. 64 divide por 2, 32 amperes. Bom, você faz esse cálculo aqui, ó, corrente é carga sobre tempo, né? Mas quando você tem aí uma corrente contínua, uma corrente constante, sempre o mesmo valor. Mas se a corrente está mudando de valor com o passar do tempo, então o cara vai te dar um gráfico, ó, corrente versus tempo. Essa corrente tem que estar em amperes e o tempo em segundos para você calcular a carga em coulombs, ok? Se o cara deu miliampere, passa para ampere. Se o cara deu em minutos, passa para segundos, para você obter a carga aí em coulombs. Tá vendo? Ó, tá aqui o gráfico, essa reta crescente. Entre a reta crescente e o eixo do tempo, o horizontal aqui, você tem uma área aqui. No caso, é uma área de um trapézio, ó. Poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado e um retângulo, ok? Ó, um trapézio é o seguinte, você tem essa parte inclinada, você tem aqui, ó, uma base maior, uma base menor, certinho? A parte inclinada não interessa aqui. Você calcula essa área aqui, você achou a carga total aí, bem simples, né? Então é só calcular a área. Então vamos ver como se calcula algumas áreas aí, ó. Então a área de um trapézio, ó, base maior, base menor e a altura é a distância entre as duas bases aqui, beleza? Essa parte inclinada não interessa aqui. Bom, no caso de um quadrado ou um retângulo, pessoal, é base vezes altura, tá? Se for um quadrado, a base e a altura tem o mesmo valor. Se a base e a altura tem valores diferentes, é um retângulo. E no caso de um triângulo, pessoal, é simplesmente a metade da área de um retângulo, metade da área de um quadrado, ó. Base vezes altura dividido por 2. Bem simples aí. Certinho? Vamos prosseguir então. Aí, ó, determina a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor usando o gráfico abaixo, ó. Então, de 0 a 4 e depois de 0 a 8. Então, temos a corrente no eixo vertical em amperes, no eixo horizontal o tempo em segundos. Então, olha só, de 0 a 4 você tem aqui, ó, um retângulo, né? Ó, a base é 4, a altura é 6. De 0 a 8 você tem um trapézio, ó, a base maior é 8, base menor, ó, é 4.
e a altura é 6 aqui. Então vamos lá. Primeiro de 0 a 4, ó. Então é só fazer aqui, ó, base vezes altura. 4 vezes 6, 24 coulombs. E no caso do trapézio aqui, ó, o trapézio você tem a base maior que é 8, mais a base menor aí, que é 4, né? Então é só somar base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 aí, certinho? Isso vai dar 36 coulombs, bem simples. Ó, um exercício da Estadual de Londrina aí. Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Qual a corrente? Vamos lá então, ó. Carga é 12 coulombs, tempo 1 minuto, tem que ser segundos aqui, ó, 60 segundos. É só dividir os dois carinhas aí, ó, 12 coulombs dividido por 60 segundos, 0,2 ou 0,20 amperes. Resposta B de bola. Beleza? Isso aí, pessoal. Chegamos no final aí, obrigado aí pela audiência. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha, certo? Qualquer dúvida aí, pergunta aí nos comentários e dá uma olhada nas playlists aí. Tem vários vídeos aí de física, astronomia e demonstração aí bem interessantes aí. Então, até mais. Tchau, tchau.